porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Sintam-se todos muito bem acolhidos, né? Por essas canções, por essa sintonia que vai se estabelecendo. Antes da gente começar os trabalhos dessa manhã, na verdade, de continuar, né? Eles já começaram há muito tempo, porque tudo isso é muito preparado pelos nossos mentores amigos espirituais, que comandam, que norteiam todos os trabalhos desta casa e também por todos aqueles encarnados que cuidam desse espaço, de cada detalhe, para que todos nós possamos apreciar esses momentos maravilhosos. Só um aviso, né? A partir das 8:45, aos domingos, nossos queridos irmãos estão aqui para trazer já, através da música, essa sintonia a qual falamos. Então, a gente convida a todos para que nós já nos preparemos, né? Ao iniciar os trabalhos da casa, ao adentrar a casa, que nós possamos usufruir dos benefícios da música, irmos nos concentrando, sintonizando, se desprendendo, né, de algumas outras conversas, para que a nossa sintonia seja realmente esta aqui, que estejamos todos numa vibração única de amor e de paz, né? Que nós façamos esse exercício. É muito comum que nós cheguemos dos nossos espaços bastante, às vezes, ansiosos ou até envolvidos por energias, e aí ao chegar a gente sintoniza nessa mesma energia, né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, como habitualmente. Na sequência, nós teremos então a apresentação do nosso querido irmão palestrante desta manhã. A prece será cantada pelos nossos irmãos. Eu farei apenas a introdução para que aqueles que ainda não se desprenderam, se desprendam do externo e se prendam aqui, né, no bom sentido. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos neste momento, acomodarem-se, né, nas cadeiras. Os nossos irmãos internautas que nos assistem de tantos lugares, dentro ou fora do Brasil, que nos acompanham, que também onde estiverem, dentro de seus lares, trabalhos, hospitais, onde estiverem, que possam também se acomodar neste momento, que possam também deixar seus afazeres por alguns minutinhos, se puderem, e se entregarem a esta prece, que nós possamos rogar ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, nos dirigirmos humildemente a Jesus, nosso guia, nosso irmão maior, aquele que nos protege, que nos ampara, que nos abençoa, que nos guia, aquele que nos traz a coragem e a esperança de que, apesar de tudo que possamos ter como adversidades, saibamos através da sua presença que estamos amparados o tempo todo.
Que nós não nos esqueçamos que na sua sabedoria divina, Deus nosso Pai nos envia seu Filho Jesus e também todos os anjos, mentores, amigos, guias espirituais, os quais cada um de nós temos o nosso. Que não nos esqueçamos nos momentos mais difíceis de que eles estão ao nosso lado, aguardando para que peçamos sua ajuda, para que possamos entender que eles estão aqui conosco, porque muitas vezes nos desprendemos e esquecemos disso. Expressamos também a nossa imensa gratidão por esta oportunidade da vida, pelo olhar do nosso Mestre, pela nossa família, nosso trabalho, por cada conquista. E agradeçamos também a todos os nossos desafios, porque se soubermos entendê-los, vivenciá-los, são responsáveis pela nossa transformação moral. Que assim seja. Ouçamos a nossa prece cantada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor zela por mim, zela por mim, que seja sempre assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, que seja sempre assim, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Agora eu tenho certeza que já é possível sentir, né, o quanto estamos envolvidos, para então, todo um preâmbulo, né, para então apresentarmos o nosso querido irmão, que já esteve nessa casa, com certeza muitos de vocês se lembram, que é o Paulo César Fernandes. O Paulo está vindo da cidade de Marília, está aqui hoje com a sua esposa. Agradecemos imensamente a presença de vocês, né? Já estiveram ontem na comunidade, alguns já puderam apreciar o tema de ontem. O Paulo é espírita desde 95, é nascido e residente em Marília, no interior de Paulista, é advogado e estudioso da temática espírita. É palestrante no Núcleo Amor e Paz, também da cidade de Marília, onde atua ministrando cursos de filosofia espírita e também, né, palestrando, não só falando, mas trazendo essa grande aliada que é a música para os trabalhos da divulgação da doutrina. O tema que o Paulo traz para a gente hoje, preciosíssimo, é
o 14º apóstolo. Paulo, o momento é todo seu, fique à vontade, muito obrigada. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que Deus, nosso Pai, Criador, abençoe nossas lutas, abençoe nossas batalhas de vida. Não sei a de vocês, mas a minha não tão fraca não. A busca pelo conhecimento de si, é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje, né? Instruídos pelo Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, iluminados pelo amor do nosso guia e mestre Jesus, estamos buscando o autoconhecimento, o reconhecimento da nossa origem e da nossa destinação, de onde viemos e para onde estamos indo. Deus, Santo Agostinho, na sua obra Confissões, diz que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é para buscarmos a felicidade, para recuperarmos esse estado de felicidade, ou seja, para recuperar. A gente só recupera aquilo que a gente perdeu, não é? E quando que nós fomos felizes? Quando nós conhecemos a felicidade plena, como a bem-aventurança que Jesus exaltou no Sermão do Monte. Diz Santo Agostinho, a gente se esquece, mas nós fomos criados por Deus, não fomos? Neste momento, como Deus é amor, Deus cria com proximidade, Deus cria com proficuidade. Então, neste momento em que fomos criados, nós estivemos no campo do sentimento de Deus, nesta força criadora que é o amor. Qualquer pessoa, qualquer denominação religiosa tem que pensar-se assim. Se eu sou uma criatura de Deus, eu estive na presença do Criador. É por isso que a gente busca a felicidade, para recuperar esse estado. E não é outra coisa senão isso que nós estamos tentando fazer aqui. E nada melhor para alcançar esse estado do que o autoconhecimento. Então vamos exaltar o amor que Jesus deixou para nós, que cobre a multidão dos nossos erros, lembrando do apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, eu falo como adulto, raciocino como adulto, enxergo como adulto. Mas ainda vejo em espelho e o meu conhecimento é limitado. Um dia conhecerei como sou conhecido e verei face a face. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três forças, mas a maior delas é o amor. O tema da nossa conversa hoje é o 14º apóstolo. O 14º apóstolo é o título de um livro que a editora ID encomendou para mim o ano passado, para comemorarmos o aniversário de 160 anos de O Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril de 2017, o Livro dos Espíritos completou 160 anos. E a ID me encomendou um livro para essa comemoração. E eu estava aqui na cidade de Araraquara, na reunião que nós decidimos, e aceito o honroso convite, um tanto quanto constrangido, porque eu sou um espírita novo, eu não sou espírita de berço. Eu toquei e cantei na missa até os 32 anos. Tá? Mas quando a minha formação dos meus pais
católica não foi suficiente para me esclarecer as dores que eu estava vivendo num determinado triste momento da minha vida, que eu havia inclusive perdido a minha prática religiosa. Eu encontrei o apoio no Espiritismo, graças a Deus. Mas como eu sei que aqui tem muitos irmãos que, como eu também, não são de formação espírita, eu garanto para vocês: estudem. Jesus nos garante que o conhecimento da verdade nos libertará. É isso que a gente está fazendo aqui. Para vocês terem uma ideia, eu, quando fui já advogado para São Paulo, me formei em Marília e fui para São Paulo, fui morar na mesma calçada das casas André Luiz, lá em Santana, na rua Duarte de Azevedo. E eu atravessava a rua para não pisar na mesma calçada que um centro espírita, de tanto medo que eu tinha de espírito. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus. As bênçãos do sofrimento me trouxeram até aqui. Quando eu aceitei o convite para escrever esse livro, meu espírito protetor falou: bom, o livro você vai escrever, o livro é seu, mas o título é nosso. O livro vai se chamar O 14º Apóstolo. E eu pensei, fugi da aula de matemática muitas vezes, mas eu não sabia que pulava do 12º para o 14º. E sabia que Jesus tinha escolhido 12, não sabia que tinha 14, né? Fiquei pensando, como estava conversando com o nosso irmão Paulo agora há pouco aqui, quem seria o 13º apóstolo? Alguém tem uma ideia? Escolhido diretamente por Jesus. Paulo de Tarso. Escolhido como eu, ele é o verdadeiro Paulo. O perfil meu de Paulo ainda é fake, tá? O meu, eu sou Saulo ainda, viu? Não se iludam comigo, não. O Saulo foi escolhido como eu na base de pancada, né? Caiu do cavalo, literalmente, né, Paulinho? Mas levantou, sacudiu a poeira e fez-se o 13º apóstolo do Cristo. Começou lamentando as dores do seu próprio espírito. O Senhor botou um espírito em mim como um espinho na carne, falava o Paulo. Por que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Parece eu, até ontem à noite. Hoje estou melhor, viu, amor? Amanheci bem. A gente pensa assim: poxa vida, eu já sei o que é certo, por que eu não consigo fazer? Fiquemos tranquilos, o Paulo, o apóstolo de Cristo, também vivia assim. Ele dizia: se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não vivo como espírito? Por que eu não ando como espírito? Por que a gente anda ainda tanto como seres do mundo? E o que é ser uma pessoa do mundo? É não atender aquilo que Jesus fala para nós. O que Jesus fala para nós? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Não é isso que Jesus fala para a gente? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que esta busca vai fazer com que tudo mais do que necessitais vos seja acrescentado. Eu não, eu busco tudo mais primeiro, depois, se der tempo, o reino de Deus e a sua justiça. Como não sobra muito tempo, porque a vida não é fácil, a gente fica dando cabeçada, dando murro em ponta de faca. Mas e o 14º apóstolo? Eu fiquei, tá bom, Paulo, beleza. 14º apóstolo? Aí o meu espírito protetor esclareceu, falou: você vai escrever sobre Allan Kardec. Porque Allan Kardec é considerado pela espiritualidade superior o 14º apóstolo, escolhido diretamente por Jesus. Eu falei: ah, tá bom. O que um reles mortal como eu pode falar sobre o Kardec? E aí saiu esse livro. Eu vou fazer uma música para contar um pouco essa minha história, porque eu acho que o testemunho é muito mais eficiente do que palavras. Quando o Espiritismo me salvou, eu me encontrava num poço profundo de depressão. Tinha perdido um amigo muito querido, meu pai profissional em São Paulo, e sonhava com ele 4 vezes por semana.
Eu que morria de medo de espíritos. E isso foi me deixando num estado de profunda tristeza. E as preocupações da vida, as dificuldades que eu iria enfrentar, porque eu era um advogado novo, este era o dono do escritório onde eu trabalhava, além de meu patrão, era meu grande amigo. E diante desse quadro, eu fui me aprofundando, preocupações, ansiedades e desgastes e tristeza, e fui me afundando. Tentei voltar para a minha religião católica, não tinha mais jeito, não me satisfazia mais, não me respondia às dores, os motivos das dores. E ao cabo da 10ª noite, sem conseguir dormir, passei 10 dias e 10 noites sem dormir. Bebia para dormir, 11 horas dormia, quando era 1h da manhã, passava o efeito do chope, ficava fritando que nem hambúrguer na cama. Não dormia mais. Ao cabo da 10ª noite, eu morava no 15º andar de São Paulo, lá na esquina da Alameda Itu com a 9 de julho, para baixo do Parque Trianon. Ao cabo da 10ª noite, eu falei, tudo bem, meu Deus, fui para a sacada, não tinha bebido nessa noite. Fui para a sacada de casa, olhando São Paulo assim como eu sempre fazia. Falei, faz tempo que eu não falo com o senhor. Eu vou orar um pouco e vou para minha cama. Se eu não conseguir dormir, o senhor me perdoa, mas eu vou pular. Aí na sacada chorei, orando Pai Nosso, orei Pai Nosso, orei Pai Nosso. Fui para o meu quarto, deitei e dormi 6, 7 horas direto. Falei, eu sou burro, mas não sou muito. Está sobrando chope e faltando Pai Nosso. Deixa eu voltar para a vida que eu sempre amei. Deixa eu tentar recuperar o tesouro do Evangelho que os meus pais me deram. Mas aí a minha antiga religião não me atendia mais. Uma pessoa que tinha me dado um Evangelho segundo o Espiritismo naquela ocasião, por conta exatamente da morte do meu amigo, falou, olha, atrás do Evangelho, no final, tem uma coleção de preces. Você vai achar uma prece aí para isso que você está vivendo. E eu achei. Eu achei a prece para um ente, tipo um amigo querido que desencarnou. Sentado na minha cama, lendo essa prece, comecei a chorar. Quem sentou do meu lado? O meu amigo querido em espírito. E como eu tinha ficado digitando, datilografando e digitando para ele, que ele era um excelente advogado, ele ditava as peças e eu datilografava no começo, depois chegou o computador e eu digitava. Eu fiquei 6 anos direto fazendo isso. Aí eu pegava as peças e ia fazer audiência. Um dia, a nossa proximidade era tanta que um dia eu sentindo dor nas costas, pensando gripe, alguma coisa, fui no médico, fez uma radiografia, o médico falou, o senhor está fumando muito, doutor. Eu falei, eu não fumo. Quem fumava era ele, que morreu de câncer no pulmão. A minha proximidade com ele era enorme. E eu senti ele sentado na minha cama. Falei, correr agora não dá. Deixa eu falar com ele. E aí, através dessa prece, que é maravilhosa, procurem lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Orei essa prece, chorei, ele provavelmente estava chorando também, eu graças a Deus sou médium, mas não vejo espíritos, graças a Deus. Isso foi em 92, de lá para cá eu sonhei com ele mais 3 vezes só. Então eu vim para o Espiritismo por causa disso. E essa música eu compus lembrando deste momento difícil de solidão, de depressão, em que parece que não temos saída. Estamos no fundo do poço, mas não temos saída. Mas eu me lembrei do tesouro do Evangelho que os meus pais me deixaram. Me lembrei que Jesus também, no Horto das Oliveiras, chorou lágrimas de sangue e suor de sangue, na solidão. Porque 3 malas que ele tinha escolhido para orar com ele, que nem eu, dormiram. Ele chegou, pô gente, pedi para vocês orarem comigo, vocês estão dormindo? Pedro, Tiago e João, orem comigo. Não, mestre, tamo junto. Botou uns joinha do Facebook para o mestre, falou, tamo junto, vai lá. É assim que a gente faz.
Jesus está nos chamando e pedindo nosso auxílio há muito tempo, a mim. Quando eu me lembrei que Jesus também enfrentou solidão, mas ele se levantou e foi cumprir sua missão, eu falei, vamos lá. E aí eu compus essa música, que se chama O Jardim. Que passa sumida, fui me afastando de ti, já não carrego meu sonho de viver perto de ti. Da grandeza que some o meu destino e caí. Agora procuro um lugar e não encontro, aonde eu pudesse me ver sem mentir. Buscar um passado deixado no tempo, achar um tesouro que deste eu perdi. Eu quero ver, não consigo. O que fazer pra sorrir? Busco um presente mais vivo, mas é difícil sair. Ouço dizer o teu nome, diz que é pra eu reagir. Solto os meus passos e sigo. Fui te encontrar num jardim. Agora procuro um lugar e não encontro, aonde eu pudesse me ver sem mentir. Buscar um passado deixado no tempo, achar um tesouro que deste eu perdi.
posso servir. Olhar tua face naquele sofrido, que é um tesouro de Deus para mim. Esse tesouro do Evangelho tem nada igual no mundo. Os nossos irmãos aqui do nosso lar sabem que eu estudo filosofia das religiões. Paulinho sabe, o Rui sabe. Eu já fui para a Índia fazer meditação, estudar meditação, aprofundar na filosofia indiana. Conheço Bhagavad Gita, conheço o budismo. Nada é mais elevado do que o Evangelho de Jesus, nada. Esses profetas são divinamente inspirados também, foram mandados por Jesus antes dele vir, para começar a preparar o caminho. Allan Kardec fala na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a filosofia de Sócrates e de Platão, a filosofia moral de Sócrates e Platão é tão idêntica à moral de Jesus, que ele não se espantaria, Kardec, de voltando para o mundo espiritual, constatar que Sócrates e Platão reencarnaram junto com Jesus como dois dos discípulos escolhidos diretamente pelo Mestre. Agora, a filosofia de Jesus, nós estamos longe ainda de alcançarmos, e muito menos ainda de vivermos. Daí a grande importância de Allan Kardec. Allan Kardec, nós sabemos que a filosofia espírita faz parte do tripé sobre o qual a doutrina se constituiu. A doutrina espírita é um tripé, uma estrutura, portanto, quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com engenharia, sabe que um tripé, tem tripé aqui, tem tripé lá, é a estrutura mais estável que pode existir. Por isso que o Espiritismo é constituído por uma filosofia, uma ciência e a moral do Cristo. Kardec, cientista, o que Kardec, cientista, fez? Alguém sabe? Até Kardec se dizia que não dá para investigar, não dá para conhecer a Deus e Espírito. O filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, 100 anos antes de Kardec, falou: olha, o ser humano não tem recurso cognitivo para conhecer a Deus como essência, como substância, nem tampouco o Espírito. Não dá para a gente conhecer, saber do que o Espírito é feito. É alguma coisa. Os Espíritos confirmaram isso. O Espírito é alguma coisa, porque o nada não vira alguma coisa, né? Deus é suma inteligência, infinita bondade, causa primeira de todas as coisas. Mas todo mundo dizia, não dá para conhecer o Espírito. O cientista Allan Kardec, diante dos fenômenos das mesas girantes, né? Porque ele, como a maioria de nós, veio por ou necessidade ou curiosidade. Quando as mesas começaram a dançar sem ninguém pôr a mão, todo mundo ficou assustado, outros curiosos, outros rindo, e chamaram o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec. Professor, vem ver isso aqui. O que o senhor acha disso? Sabia que o homem não era fraco? Ele falou, é um fenômeno estranho, né? Não é comum mesa ficar girando, dançando, sem ninguém pôr a mão nela. Mas aí as mesas começaram a falar, a dar respostas inteligentes às perguntas. Kardec falou, bom, até que me provem que madeira tem cérebro, tem coisa aí que a gente não conhece. E aí, essas mesas, dando respostas, revelaram quem se encontrava por trás desses fenômenos assustadores ou engraçados para outros. E quem se encontrava por trás desses fenômenos se auto-identificaram espíritos. Kardec falou, isto é uma inteligência
E se há uma inteligência que ninguém está vendo aqui, mas que se manifesta entre nós e dá respostas inteligentes, razoáveis, logicamente encadeadas, revelando fatos das vidas de pessoas que estão aqui e das suas próprias vidas, como quem já tiveram aqui e que retornarão, ele falou, isso muda toda a história da humanidade. Não dá para investigar o espírito em si, como substância, como essência, mas dá para investigar o efeito do espírito no mundo físico e o efeito do espírito no mundo sentimental. E aí o Kardec organizou a ciência espírita, a metodologia, a receitinha de bolo para lidar com os espíritos. Onde é que ele registrou essa receitinha de bolo para lidar com os espíritos? No livro dos... O livro dos médiuns. Eu pego todo mundo quando... O livro dos médiuns é a receitinha, né? O livro dos médiuns, guia para os evocadores e os médiuns. Evocadores são aqueles que chamam os espíritos. Os médiuns, aqueles que servem de intermediários entre os espíritos e os encarnados. O livro dos médiuns é o registro metodológico de toda a ciência espírita. Toda dona de casa que quer fazer um bolo bom, Paulo sabe disso, tem uma receita de bolo eficiente, não é? Porque já testou, já provou, já fez, o marido chato já falou, tá bom, pode fazer mais, né? Kardec fez uma receita eficiente de lidar com o espírito, para sermos felizes e segurança. É o livro dos médiuns. Mas não foi o Kardec, cientista, que me estimulou a estar aqui dando esse testemunho para vocês. O Kardec é filósofo também, eu sou um estudante de filosofia. Mas o professor Herculano Pires diz que Kardec não pode ser considerado um filósofo como foi Aristóteles, que construiu um sistema de filosofia, como foi Kant, que construiu um sistema de filosofia. Kardec é um filósofo prático, um filósofo da moral. Mesmo porque o sistema de filosofia é dos espíritos. Kardec só organizou, abra o livro dos espíritos, está lá, página de rosto, o livro dos espíritos. Logo embaixo do título, filosofia espiritualista. Então, o espiritismo se insere no campo da filosofia espiritualista. E filosofia espiritualista é um campo geral, um gênero, no seio do qual está inserido o espiritismo. Mas o Kardec, filósofo, resolveu uma bucha da filosofia de 2.300 anos. Porque desde Aristóteles, lá nos seus livros Órgão e Metafísica, se discute a lei de causa e efeito. Muito obrigado. Lei de causa e efeito. O que diz a lei de causa e efeito? Todo efeito tem uma, né? Não pode existir uma coisa que não tenha uma causa. Isso é uma lei universal, qualquer criança, qualquer pessoa de nós, mesmo que não tenha estudado, reconhece. Não existe alguma coisa que venha do nada. Todo efeito tem uma causa. Isso é a lei de causalidade que vinha sendo discutida há milênios. Teve um momento um pouco antes de Kardec, uns 200 anos antes de Kardec, que um filósofo escocês falou assim, isso não pode ser considerado uma lei, causa e efeito, porque o efeito já estava embutido na causa. A gente fica pensando que o efeito estava separado, mas o efeito já estava dentro da causa, é só o costume da gente, o hábito da gente de separar isso, mas essa lei não é válida. Se essa lei não fosse verdadeira, o espiritismo não teria condições de se sustentar filosoficamente, porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui nessa vida, de perreio. Isso aqui não é brincadeira não, aqui é perreio. Quanto mais tempo a gente fica aqui, mais a gente apanha. Aqui apanha por tempo, né? Sofrendo os efeitos das causas de nossas existências anteriores. Se a gente não encontra na procura do autoconhecimento, na nossa busca pelo autoconhecimento, a causa da nossa dor aqui nessa vida,
Normalmente, meus irmãos, numa honestidade investigativa, a gente vai ver que a maioria das dores que a gente enfrenta aqui é problema nosso mesmo que a gente criou aqui. Mas tem efeitos que a gente não consegue encontrar a causa aqui, sem dúvida nenhuma. Jesus se deparou com uma pergunta dessa. Um fariseu chegou para ele e falou: pois bem, mestre, esse cego de nascença aí, quem pecou para ele nascer assim? Ele ou os pais dele? Pode pegar na Bíblia lá de vocês, não precisa ser no Evangelho segundo o Espiritismo para explicar isso não, está lá. Quem pecou, ele ou os pais dele, para ele nascer cego de criancinha, de nascença assim? Se ele nasceu cego, este pecado é só errar o alvo, viu gente? Não é esse negócio de pecado vai para ser condenado eternamente, não, isso não existe. Pecar, a origem da palavra é errar o alvo. Todas as vezes que a gente erra o alvo das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, todas as vezes que a gente erra o alvo, vou fazer uma coisa, vou pensar uma coisa e erro, é pecar. Isso é pecar, é errar o alvo. Por isso que Jesus falou, no caso da mulher adúltera lá, quem nunca errou o alvo, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, quando perguntam para Jesus, quem pecou, este cego de nascença ou os pais dele? Se ele nasceu cego, este pecado dele foi quando? Na barriga da mãe? Ou foi antes de entrar na barriga da mãe, como Jesus falou para Nicodemos? Como você está perguntando para mim, quem não nascer de novo não vai ganhar o reino do céu? Como que um homem velho pode entrar de novo na barriga da mãe? Me espanta você, né, Nicodemos? Um senhor do sinédrio se esquecer da reencarnação? Se este cego nasceu cego, é porque o pecado dele, o equívoco dele foi em outra existência. Se a gente não encontra nas criancinhas aqui que nascem com diabetes, que nascem com necessidades especiais, se a gente não encontra as causas das nossas dores morais, as ingratidões dos nossos filhos, não tem coisa que causa mais dor num ser humano do que a ingratidão do filho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Leiam essa comunicação do Espírito Santo Agostinho. Ali explica, resume a doutrina espírita inteirinha, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quem nunca viu uma criancinha de colo dar tapa na cara da mãe, fazendo birra? Quem pecou? A criancinha ou a mãe? Isso é explicado pelo Espiritismo. E foi isso que me levantou. Quando Kardec me mostrou que Jesus não me enganava, quando ele falava que eu poderia fazer tudo o que ele fez, ele me ganhou. E Kardec, como filósofo, resolveu esse drama da causa e efeito. Ele pensou assim: todo efeito tem uma causa, né? Verdade, ninguém contesta isso. Mas um efeito material tem que ter uma causa material, correto? Tem algum agricultor aqui? Dá para colher chuchu em pé de abóbora? Tem gente que até tenta fazer uns enxertos assim, né? Mas é complicado. Jesus fala: não se colhe figos de abrolhos, de espinheiro não dá figo. Então um efeito material tem que ter necessariamente uma causa material. E Kardec lançou a luz definitiva sobre a lei de causa e efeito. Mas um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Correto? Dá para a gente pensar assim, como meu pai, que desencarnou há 4 anos, mas que perdeu a mãe dele, minha avó, quando ele tinha 3 anos, no sítio. A minha avó está debaixo de uma lâmpada, e caiu um raio e matou a minha avó. Então meu pai cresceu praticamente sem mãe. E ele vivia falando, eu sei que quando eu morrer, eu vou encontrar minha mãe. Como de fato encontrou há 4 anos atrás.
Memória é coisa do espírito ou coisa do cérebro, meus irmãos? Vamos lá, assembleia. Se a gente tivesse uma Assembleia de Deus, estava todo mundo respondendo aqui. Se tivesse uma congregação cristã, estava todo mundo respondendo. Espíritas, vamos lá, sejamos afirmativos. Espírito é coisa, inteligência é coisa do cérebro ou é coisa do espírito? Do espírito, perfeito. Memória é coisa do cérebro ou é coisa do espírito? Tem certeza? Tem certeza? Memória é coisa do espírito? Muito bem. Sentimento é coisa do cérebro ou é coisa do espírito? Coisa do espírito, muito bem. Emoções do espírito. Lógico, se memória fosse coisa do cérebro, está falhando o som aqui. Será que eu pusei alguma coisa? Alô, tá bom? Tá bom, está falhando meu ouvido então. Se memória fosse coisa do cérebro, 5 minutos depois que o médico decretar a morte cerebral, vai se lembrar de alguma coisa? Como é que meu pai ia encontrar a mãe dele? Vai se lembrar de que jeito? Vai se lembrar dele que jeito? Se sentimento fosse coisa do cérebro, ainda que a memória continuasse no espírito, que sentimento ia ter para oferecer para minha avó, meu pai? Isso tudo foi esclarecido por Kardec. Um efeito inteligente tem que ter necessariamente uma causa inteligente. Então, se sentimento é coisa do espírito, não é coisa do cérebro, se memória é coisa do espírito, não é coisa do cérebro, se emoções são coisas do espírito, não são coisas do cérebro, por que a gente fica tomando tanto remédio, então, para o cérebro? Para síndrome do pânico, para depressão, para transtornos obsessivos compulsivos? Se isso não é coisa do cérebro, por que a gente fica engolindo tanta pílula que a indústria farmacêutica fica vendendo para a gente? Porque como espírito, qual que é o alimento do espírito? Prece, oração. Esse é o alimento do espírito. Mas a gente toma café da manhã, toma café entre o café da manhã e o almoço, almoça. Toma café da tarde, chama. Depois da noite ainda faz uma pouquinho antes de dormir. 5, 6 vezes por dia a gente come. Toma 2, 3 banhos por dia no dia de calor. Dos infernos, que nem está hoje. Toma 4 banhos gelados. Trabalha 8 horas por dia. Quantas vezes a gente ora por dia? De noite com a cabeça no travesseiro, Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, aquele cheque vai cair. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esse moleque está me dando um trabalho que eu não sei mais o que fazer com ele. É assim que a gente ora. E não acaba. Dorme. Nosso espírito está alimentado? Se eu sei que eu sou espírito, porque eu não vivo como espírito, porque eu não ando como espírito. Alguma coisa está errada na nossa vida. Nós estamos correndo mais atrás de tudo mais que cuida do corpo, cuida da roupa, cuida do de vestir, do de comer, do de remédio, do de estudar. E depois a gente cuida do reino de Deus. Não dá certo, a gente fica doente com isso. A gente sofre com isso, a gente cai depressivo com isso. Por quê? Porque a gente se afasta da nossa realidade espiritual. E quando a gente se afasta da nossa realidade espiritual, a consciência, que é um tribunal interno do espírito, onde tem gravadas as leis de Deus, nos cobra. Por isso que às vezes a vida da gente está cheinha, geladeira está uma coisa mais linda do mundo, carvão na churrasqueira já fritando. Quem gosta, a gelada trincando. Porque inclusive, deu tilt de novo. Com o espiritismo, eu parei de beber. Assim, levei 3 anos.
mas não precisei de médico, não precisei de remédio, não precisei de nada. Porque eu descobri, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se quiser tirar a ligação, deixa só na minha aqui, ó. Tira a conexão. Perde a caixa, né? Mas está saindo lá o sinal? Está saindo o sinal? Então aqui a gente aguenta no gogó. Se está saindo o sinal para a transmissão, tá bom. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec me mostrou, que muitas dores pelas quais eu tomei remédio, desde moleque sofria de dor de estômago, não eram minhas. Que não houvesse já em outras religiões. As comunicações entre os dois mundos, isto é exclusividade do Espiritismo. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual que é a resposta? Muito mais do que vocês imaginam. Via de regra, de ordinário, o que vocês pensam que é pensamento de vocês, é pensamento dos espíritos ao seu lado. Está lá, pergunta 459. Esta é uma revelação inédita na história da humanidade, exclusiva que o Espiritismo faz. O que a gente não continua estudando é que logo em seguida, a pergunta 471, no mesmo capítulo, da influência do mundo espiritual no mundo material, 459 todo mundo estuda nas casas espíritas, né? Mas a 471, logo um pouquinho, vira a página que você vai achar. A pergunta de Kardec é o seguinte: quando sentimos uma ansiedade... Tem alguém ansioso aqui que fica preocupado com amanhã, que é segunda-feira já? Tem? Porque eu, quando advogava, eu não advogo mais, viu? Pode tirar do meu currículo a advocacia aí. Quando eu advogava, eu ficava 10 dias antes preocupado com a audiência que eu ia ter daqui a 10 dias. Kardec pergunta: quando sentimos uma ansiedade indefinível? Minha mulher e o meu filho ficam com o pezinho batendo assim na mesa, ó. Está paradinho escutando eu aqui, meu pezinho está assim. Quando sentimos uma angústia sem causa, tem alguém angustiado aí com um problema grave que está vivendo? Essa angústia é válida, mas às vezes a gente fica angustiado. Eu estou com uma coisa, não sei o que é. Estou sentindo um negócio, não estou bem. Vou para o médico, vou para o postinho, vou lá para como é que chama? Paz? Kardec pergunta: quando sentimos angústia e ansiedade sem motivo aparente, devemos atribuir apenas às funções sinápticas cerebrais, às deficiências dos impulsos neuronais, dos neurotransmissores, ele diria hoje, né? É isso que está acontecendo comigo? Eu devo atribuir a isso ansiedade e depressão? E a resposta dos espíritos é: não, meu filho. Normalmente isso que você sente, angústia e ansiedade, depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, são efeitos dos espíritos doentes do seu lado. Eu tomei remédio muitos anos para os outros, para a dor dos outros, porque eu não sabia que eu era médium. E todos nós somos capazes de ser influenciados pelos espíritos. Médium é um nome técnico que o Kardec utilizou apenas para efeitos didáticos no livro dos médiuns. Ele falava: todo mundo é médium, todo mundo é passível de ser influenciado pelos espíritos. Mas eu vou chamar médium aqueles que eu estou trabalhando com eles aqui, que dão comunicação psicografada, que dão comunicação psicofonada, que realizam efeitos físicos. Mas todo mundo é médium. Por quê? Todo mundo tem que ser capaz de conversar pelo menos com o seu espírito protetor. Então,
Todas as noites, quando nós nos recolhemos e oramos, para que é? Para trazer o coitado que é o nosso guia espiritual para o nosso lado, que nos ama e que nos conhece mais do que nós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, tem um princípio na filosofia que diz o seguinte: o particular necessariamente está incluído dentro do universal. Isso é um princípio de filosofia, bonito, né? O particular está inserido no campo do universal. Chato para burro, né? E se eu disser assim para vocês: quem pode o mais, pode o... Quem pode mais, pode menos. É o mesmo princípio. Um falado na academia de filosofia, o outro falado no boteco. Mas é o mesmo princípio filosófico. Quem pode o mais, pode o menos. Portanto, nosso espírito protetor é um espírito superior ou inferior a nós? Vamos lá, Assembleia. Superior, porque Jesus já falou, um cego não pode guiar o outro. Se um cego guiar o outro, Jesus fala assim, vão cair os dois no buraco, né? Então, nosso espírito protetor é um espírito superior a nós, mais elevado, que nos ama. Lógico que foi colocado para nos guiar. Se a gente consegue falar com um espírito superior a nós em pensamento, através da prece, no momento de prece, e temos que falar com ele e receber a orientação dele, não é para isso a prece? Vou casar. Vocês vão casar logo, né? Já casaram? Já casaram? Ah, tá. Então vocês têm certeza que vocês dois, cada um lá no cantinho do seu quarto, pensou assim: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é realmente a mulher para toda a minha vida? Será que realmente é o homem para toda a minha vida? Quem que veio do lado de vocês para falar, casa? Que já conhecia vocês dois antes de vocês reencarnarem, que os ama? O espírito protetor, é para isso. Agora vocês vão sair daqui e vão almoçar, né? Vão pegar o cardápio e vão ler assim, fettuccine ao pesto ou fettuccine à carbonara? Você acha que o espírito protetor vai estar do lado para você decidir, para decidir isso? Claro que não, né? O espírito protetor não fica 24 horas do lado da gente, ele tem mal o que fazer. Ele está evoluindo também. Ele vem quando a gente chama. E quando a gente chama o espírito protetor? Quando a gente ora. Quando a gente ora com devoção, com humildade. Com humildade. Eu estava um dia fazendo minhas preces da forma que eu conhecia na época, porque antes de entre abandonar definitivamente a religião católica e assumir definitivamente o espiritismo, eu estava morrendo. Quando a gente está morrendo, a gente apela para tudo, né? Minha irmã era médium na Umbanda nessa época. Então eu que fui para São Paulo, não passava nem na calçada do centro André Luiz, fui tomar um passe na Umbanda. Imagina o medo. Imagina o medo. Mas só fui porque era na vizinha da minha mãe, a Dona Lourdes. Eu cresci dentro da casa da Dona Lourdes. Eu era amigo dos filhos da Dona Lourdes. Mas da Dona Lourdes, quando a Dona Lourdes começava a bater o couro lá no fundo da casa dela, eu não passava nem na frente, que ela era mãe de santo. Mas quando a gente está morrendo, e eu estava morrendo naquela época, eu já estava morto em espírito. Aí eu fui, minha mãe me levou para tomar um passe na Dona Lourdes. E eu gostei tanto do passe, que eu fiquei 9 anos. Um dia, Dona Lourdes tinha ido para o Rio de Janeiro, e eu estava em Marília esse fim de semana, então eu morava em São Paulo, quando eu ia para Marília eu tomava passe lá com a Dona Lourdes. Dona Lourdes estava no Rio de Janeiro e eu lá em casa, percebi a presença de um espírito junto de mim. Falei, já vem a encrenca, né? Pensei, foi um pau mandado que mandaram para me atazanar a vida já, né? Fizeram coisa contra mim. Não tem problema não, Dona Lourdes me ensinou a me defender. E toca-lhe incenso, e toca-lhe defumação, e toca-lhe oração de São Jorge, e toca-lhe arruda para lá, e toca-lhe Vicente de novo. Isso começou às 5 horas da tarde, era 1 hora da manhã, não tinha conseguido nada ainda, da sexta-feira. Falei, o cabo é bom, hein? É bom, mas eu sou ruim que sou o cão. Comigo não, filho. Dormi, porque você acaba dormindo, né?
1h da manhã deitei, quando foi 5, 6 horas da manhã, já estava de pé do sábado, falei, é comigo mesmo. Dona Lourdes me ensinou a ir para a natureza, que na natureza a gente ganha força, né? 6 horas da manhã eu estava numa cachoeira que tinha lá perto de casa, tomando banho, acendendo vela para Xangô, e toca ali defumação, e toca ali charuto, e toca ali... De repente eu estou orando o Pai Nosso, eu só oro o Pai Nosso. Eu começo a orar o Pai Nosso com sotaque alemão. Falei, Jesus, ele me pegou e eu nem vi. Minha mulher está aqui de testemunha. Sábado à tarde. Orei sábado à noite, dormi 1, 2 horas da manhã. Quando foi 6 horas do domingo, o caba estava no meu carcanhar. Eu falei, ixi, Maria. É bom mesmo. É bom, mas eu sou mais. Domingo de tarde eu estava lá e toca ali, e faz e acontece nada. Eu estava ajoelhado, nessa época eu ainda tinha os atavismos da igreja católica muito presentes em mim. Falei assim, ô caba, você quer falar comigo, você fala logo, você está me enchendo é os picuá. Para quê? Para quê? Eu estava ajoelhado, materializou-se um espírito na minha frente. A gente ajoelhado já fica pequeno, e o cabo era grande, hein? Mas era grande, pensa num homem grande. E o corpo dele eu não sabia se era queimado ou se estava podre. E virou para mim e falou assim, o que você quer, ô bispo negro? Eu falei, meu Deus do céu. O cara me conhece, porque eu tenho, imagina, né, sarará, porque eu sou sarará, né, aquele neguaço que o povo fala, né? Nasci da pele branca, pintado, nariz negro, boca de negro, cabelo negro. Então eu sou sarará. Cabelo vermelho. Eu era ruivo quando era moleque. Cabelo tudo enroladinho. Meu apelido era Birubiru, Foguinho, Oncinha. Tudo quanto é esse apelido. Vermelho. Meus irmãos me chamam de vermelho até hoje. Falei, eu tenho uns 300 apelidos, mas bispo negro nunca ninguém me chamou. Ele me conhece. Porque o ódio que essa pessoa sentia de mim, ódio que estava me cortando. Falei, meu Deus, ele me conhece. E não é dessa encarnação. Não é dessa encarnação. E eu comecei a chorar. E o meu espírito protetor se aproximou. Eu botei a mão em cima do meu altarzinho, no congá. Peguei o evangelho que eu havia ganho quando eu fiz Shalom, jovem, eu conheci minha esposa num grupo de jovens Shalonita. Peguei o evangelho, abri aleatoriamente, que eu sempre zombei de gente que falava assim, pega o evangelho, abre assim e lê que você vê que não serve para você. Sempre zombei disso. Abri, caiu naquela passagem do jovem endemoninhado, vocês conhecem? Jesus chega na praça assim, o tendel está armado, chega o pai de uma criança e vem e fala, mestre, ajuda o meu filho, seus apóstolos já fizeram de tudo e não conseguiram livrá-lo desse espírito. E Jesus pergunta, quantos anos esse espírito atormenta seu filho? Ele fala, desde criança, mestre. Ora o joga no fogo, ora o joga na água, ajuda ele. Jesus fala para o espírito, deixa ele. E o jovem se cura. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui estão buscando a cura. O jovem se cura, aí chega o Pedro, né? O Pedro é sempre muito bocudo. Ô mestre, o que você fez aí que a gente fez de tudo que você ensinou e não tivemos nada de resultado com essa pessoa, com esse espírito? Aí o que Jesus falou para ele? Porque vocês são uns homens de pouca... Esse tipo de espírito só se vence com jejum e oração. Jejum de sentimentos, né? Deixar de comer carne de porco na sexta-feira santa, não, como eu fazia há muito tempo. É jejum de sentimentos. Quando eu peguei lisso aí, falei, oração eu sei. E chorando, orei, Pai Nosso. Fez assim, ó. Aí meu espírito protetor se aproximou e falou, tá vendo, Paulo? Você é muito bocudo. É só você orar com um pouco de humildade. Falei, Jesus, é só isso. Então quando a gente quer falar com Deus, não adianta a gente querer impor. Porque se a gente tentar impor a nossa vontade, nosso espírito protetor não se aproxima. E aí a gente fica sujeito a esses seres que pululam ao nosso lado. Quando
o 14º apóstolo de Deus, Allan Kardec. Por que Allan Kardec é considerado o 14º apóstolo de Deus? Eu não estou vendo direito o relógio lá que está refletindo, está brilhando. E se vocês deixarem, eu fico falando até as 3 horas da tarde aqui sem repetir uma palavra. Quando Allan Kardec foi chamado para investigar as mesas girantes, o que ele fez? Bom, Jesus estava caminhando, uma manhã bonita como essa assim, nas praias do Mar da Galileia. Aí assim ao longe tinha 3 pescadores, no barco, com as tarrafas na mão, as redes. Jesus, vocês 3, Pedro, Felipe, André, vem comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles foram, gente. Largaram as traias lá e foram. Se fosse eu hoje, passasse um cabeludo, né? Cabeludo, barbudo, com uma túnica feita de algodão cru, um chinelinho de couro mal acabado no pé, muito provavelmente ouvindo Bob Marley, porque esse tipo aí vai estar ouvindo Bob Marley. Fala assim: Paulo, vem cá, eu tenho umas trainhas de pesca, eu gosto de pescar lá em Florianópolis, tem uns molinetinhos bons de rolamento, uma varinha de fibra de carbono. Passasse um desses cabeludos lá que está cheio em Florianópolis, falasse: Paulo, vem, larga sua traia aí que eu vou te fazer pescadores de homens. Eu ia olhar para ele e falar assim: tu tá zoando comigo, né, caba? Não. Pedro, André, Felipe foram, largaram tudo e foram. Quando o Espírito de verdade chegou, falou: Hipólito Léon Denisard Rivail, vem aqui investigar esses fenômenos inteligentes que essas mesas estão revelando, que há espíritos por trás desses fenômenos, tentando falar: gente, para de sofrer porque a vida continua. Presta atenção que você já viveu encarnado antes e vai viver encarnado ainda. Para de fazer tanto drama, para de sofrer por coisas tão pequeninas, para de fazer conta de tanta besteira, porque a vida é infinita. Kardec largou, ele era diretor, dono da melhor escola particular de Paris, na época. O Kardec, com o nome de Hipólito, que não é o nome original dele, teve os livros de pedagogia dele usados nas escolas públicas da França até poucas décadas atrás. A gente não conhece o Kardec. Kardec é um dos maiores pedagogos do mundo de todos os tempos. Quando Jesus chamou, como Pedro, Tiago, André, Felipe, ele falou: estou aqui, Senhor. Se fosse eu, hoje, tivesse recebido esse chamado, a primeira coisa que eu fazia era correr para o Facebook, compartilhar. Ó, o homem me chamou para contribuir num trabalho dele, solta aí para todo. O que ele fez? Ele apagou o perfil de Hipólito Léon Denisard Rivail e abriu uma página nova com o nome de Allan Kardec, um apelido. Para quê? Porque o Hipólito, o professor, todo mundo conhecia. O que o Hipólito falasse, todo mundo ia correr atrás e atender. Ele falou: essa doutrina não é minha, essa doutrina é do Cristo. Eu não posso influenciar nem violentar consciências com a minha opinião, porque eu sou um professor famoso. Eu vou me esconder, me apagar, para que brilhe a luz do Cristo. Por isso que ele é considerado o 14º apóstolo de Jesus. Por isso que ele é um exemplo. Por isso que eu posso vir aqui hoje e dar testemunho da verdade que ele me mostrou. Porque aquele Cristo que ficava lá crucificado na minha igreja, onde eu fui batizado, crismado, que me auxiliou a vida inteira, até eu crescer, até eu virar homem, advogado, doutor, bem-sucedido. E aí quando eu caí no fundo do poço, aquele Cristo pregado na cruz já não me ajudava mais.
E foi o 14º apóstolo de Jesus que mostrou para mim que Jesus não me enganava quando ele falava para mim: sois deuses, Paulo. Ireis fazer tudo o que eu fiz ou mais. Porque quando Kardec me mostrou que Jesus sabia e falava para um povo que sabia da reencarnação, ele mostrou o Jesus universal para mim. Não um Jesus que me amava, mas que eu pensava: não, ele não me conhece, porque ele vai dizer para eu amar os inimigos, bem dizer a quem me maldiz, orar por ele. Eu mal consigo amar meu pai e minha mãe do jeito que ele nos ama. Meus irmãos de sangue, se eu pudesse eu esganava, e às vezes eu esganava sem minha mãe ver. Como que ele vai falar para eu amar o inimigo? Eu não sou capaz disso. Ou ele está me enganando, ou ele realmente não me conhece. Quando o 14º apóstolo mostrou: não, Paulo, pera, vai estudar, você não espera eu molhar o bico? Nem fala o outro lá, né? Estuda, não fica julgando primeiro. Jesus sabia da reencarnação e falava para um povo que sabe da reencarnação. Então quando ele diz: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu, ele sabe que você tem tantas encarnações quantas a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua turrice quiser. O tempo de evolução é seu, Paulo. Então Jesus não me enganava quando ele dizia para eu não precisar me preocupar tanto, para eu não me matar de preocupação, quando ele falava: olha os lírios do campo, olha as aves do céu, as aves não plantam, não colhem, e nem por isso o Pai lhes deixa faltar o alimento de todo dia. Olha os lírios do campo, os lírios não plantam, não colhem, não tecem, não costuram, e nem o rei Salomão, no auge do seu império, conseguia se vestir tão lindamente quanto um lírio. Por acaso, Paulo, o Pai ama mais os pardais e os lírios do campo do que a você? Homem de pouca fé! Para que se matar de tanta preocupação com o de comer e o de vestir? A cada dia basta o seu mal. Tenha fé, Paulo. Então Kardec tirou Jesus da cruz e pôs do meu lado, para o dia a dia, para todos os dias, para eu colocá-lo à frente de todos os meus sentimentos diários, de todos os meus pensamentos diários, de todas as minhas palavras diárias, de todas as minhas ações diárias. Eu já consigo? Claro que não. Meus joelhos continuam ralados, eu continuo caindo. Esse mundo não é brincadeira, aqui é pancada. Mas eu já me levanto muito mais rapidamente. Eu já não fico mais no fundo do poço, eu nem desço mais no fundo do poço hoje. Hoje tem uma mão me segurando e eu confio nela. E é Jesus que falou, e agora eu sei que ele não me enganava: se vós fosseis do mundo, Paulo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas não, Paulo, como antes do mundo eu vos escolhi para estardes no mundo. Olha isso, gente, olha isso. Antes da gente voltar para esse mundo aqui, Jesus nos escolheu para estarmos aqui, e foi Ele que designou o nosso anjo de guarda para cuidar de nós. Essa garantia Ele nos dá: se fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas não, antes do mundo eu vos escolhi para estardes no mundo, por isso eu vos amo mais do que o mundo. Abandona o mundo, Paulo, fica comigo. Isso me dá coragem, me dá força para estar aqui hoje diante de vocês, testemunhando as minhas mazelas. É por isso que eu agradeço. É por isso que eu já consigo cantar. Se eu conseguir religar o irmão aqui que apagou aquela hora. Como é que a gente faz nesse troço aqui? Eu queria cantar uma última música que eu confesso a minha devoção para Jesus, mas a gente já está estendendo demais o tempo.
se eu fosse você, eu já estava morto de vontade de estar em casa. A revelação da nossa origem, da nossa destinação em Deus, mostra que essa trajetória que a gente está vivendo aqui é transitória. É transitória. Não tem dor, não tem mal que não tenha fim aqui. Agora a gente precisa ter o recurso correto. A gente precisa ter a informação correta. A gente precisa ter o guia correto. Quem que a gente está elegendo como nosso guia? É Jesus? Ou é o Facebook? Quem? A televisão ou a Bíblia? É isso que a gente tem que pensar. Como eu estou vivendo? O que eu estou colocando à frente das minhas ações? Eu estou submetendo todas as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Se Jesus estivesse aqui na minha frente e falasse: Paulo, larga tudo que você está fazendo, porque agora chegou sua hora. Vamos embora. Se fosse Jesus, eu ia correndo. Mas provavelmente não vai ser Jesus que vai fazer isso comigo, vai ser o Genésio. Porque o meu sentimento ainda não é coadunado, afinizado com o sentimento de Jesus. Não, ainda não. Minha mulher está aqui, minha mãe está aí, em casa, não aqui. Que sabe, eu só falo ainda isso, porque eu não consigo falar como o apóstolo Paulo, o verdadeiro. Agora não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse é meu objetivo. Paulo é o meu ídolo, mas eu ainda não consigo. Mas eu já consigo falar para Jesus assim, ó. Nessa música eu falo de todas as minhas mazelas, eu confesso todas as minhas dores, mas já falo que eu estou me esforçando para reencontrar meu Jesus, que Ele clareia os meus passos hoje. Todas as músicas são dedicadas a Jesus.
esperando por nós. Com tua mão me conduzindo, posso seguir sem vacilar. Leva, Senhor, da minha vida a ilusão que o mundo dá ao descobrir teus olhos mansos a me prender, me iluminar. Sinto viver o despertar, o sol da vida, o clarear. Já não temo escuro, o mundo a gritar. Sei que és meu refúgio, posso descansar. Eu me entrego a ti, todo meu pesar. Faço dos teus passos meu caminhar. Faço dos teus passos meu caminhar. Faço dos teus passos meu caminhar. E que Deus abençoe as nossas lutas. Eu não sei as de vocês, mas a minha não está fraca não. Obrigado, gente, mais uma vez. Bom, todos estão profundamente emocionados e sintonizados, né? Com tão preciosas palavras, entendimentos, com a música que contribui tanto para que a gente fixe esse aprendizado, porque mexe com as nossas emoções, né? Estamos todos em luta, mas estamos todos sempre amparados. É isso que a gente não pode se esquecer. Em luta, mas amparados. Que nós peguemos a fala do nosso irmão e levemos conosco, queridos irmãos, irmãos internautas, irmãos presentes, essa certeza dos nossos anjos protetores, essa certeza do guia do Evangelho, que nós não nos esqueçamos da preciosidade de tudo que ouvimos aqui hoje. Nós faremos a nossa prece final, nossos irmãos vão contribuir mais um pouquinho, para que a gente não deixe essa emoção ir embora. E antes da prece final, desculpa, nós temos aqui à disposição os livros do nosso querido irmão Paulo, tá? Inclusive o tema da palestra de hoje, que está à disposição de vocês, tá? E outras obras aqui. Paulo, CD com as músicas também. Muito obrigada, Paulo. Nossa imensa gratidão, que você continue brilhando onde for e levando essas mensagens tão preciosas, né, através da música. Que nós possamos continuar mais um pouquinho concentrados. Ouçamos mais essa última canção, embora já tivemos essa oportunidade aqui, com tão belíssimas preces feitas através da música. Um excelente domingo a todos, mas permaneçamos aqui para ouvir essa canção. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou
bastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte o meu Senhor, que me cura por amor. Que assim seja. Um excelente domingo a todos. Nós estaremos à disposição.